Olá, que alegria estarmos novamente juntos para o programa Caminho da Luz. E nós já vamos aqui cumprimentando os nossos companheiros, o nosso convidado, Soraya. Olá, Marlene, Carlinhos, Laureano e você, nosso querido telespectador. É uma grande alegria a gente se reencontrar aqui nesses momentos de alegria, não é? Com certeza. Carlinhos. Maravilha, tudo bem, Soraya, Marlene, Laureano, nosso querido companheiro que vem lá de Registro. Então hoje o programa vai ser especial. Um grande abraço, um grande beijo para você que nos assiste e nos acompanha sempre. Laureano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, dona Marlene, obrigado, Carlinhos, obrigado, Soraya, pela oportunidade, mais uma vez, que estão me dando para falar com o nosso querido telespectador da TV Mundo Maior. Como vocês viram, nós estamos recebendo aqui o Laureano Santos, que vem lá de Registro. Ele é formado em Letras, Administração Pública, é ex-vereador e é ex-presidente da Câmara Municipal de Registro. E também é um escritor e orador espírita e um grande pesquisador, pelo que nós já sabemos pelas obras que ele produz. Laureano, diz para nós, pela sua experiência, o que leva o espírita a não ler a Bíblia? É comum nós falarmos com as pessoas, eles dizem, não, eu prefiro o Evangelho segundo o Espiritismo. A Bíblia não, que é muito complicado. Qual é a razão disso? Na verdade, a proposta, com toda certeza, dos Espíritos, porque o Evangelho segundo o Espiritismo faz parte das obras da codificação, é trazer para nós de forma mais clara o que tem na Bíblia para a modificação do homem, para a transformação moral do homem. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem mais de 80% o Sermão do Monte, né? Então, que segundo Mohandas Karachand, o Gandhi, ele diz que que se perdesse todos os textos sagrados do mundo e sobrevivesse ou permanecesse tão somente o Sermão do Monte, a humanidade já teria um código moral para seguir. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer essa mensagem com uma clareza evidente. E a Bíblia, por que o espírita às vezes é um tanto arredio a leitura da Bíblia? Porque tem o Evangelho de forma mais aberta. Mas, contudo, nós fazemos um convite ao telespectador que busque ler a Bíblia com discernimento. Tá? O Paulo dizia que não mateis espíritos, não apagueis as Escrituras, analisai todas as coisas e retendes o que vê de bom. Né? Então, nós precisamos ler tudo. Render graças a Deus porque nos deu a condição de aprender a ler e ler tudo, mas ter o discernimento para não comprarmos gato por lebre. Então, é a proposta que nós fazemos, sobretudo, aos espíritas, porque quando os nossos irmãos católicos ou protestantes dizem que a Bíblia condena o espiritismo, esqueçam isso. A Bíblia não condena o espiritismo, não havia espiritismo à época que a Bíblia foi escrita. Havia os fenômenos espirituais que há desde que Deus criou o espírito. E é claro que o espírita, o estudioso da doutrina, quando ele ler a Bíblia, quando ele estudar a Bíblia, ele terá uma racionalidade ímpar para poder, de fato, interpretar o que está escrito ali, né? Exatamente. Porque nós vamos ver metáforas, simbolismos, mitologias. Nós vamos ver muitas coisas da Bíblia. Quando se fala, mas Deus criou o homem, né? A sua imagem e semelhança. Então pegou lá um pouco de barro, soprou-lhe as narinas e ele saiu andando. Então nós vamos à origem, né, a etimologia das palavras, vamos ver que Adão vem de Adam, que quer dizer terra. Eva, de Ava, quer dizer vida. Então esta é a conjugação matéria e espírito, ou espírito e matéria, para a existência do homem, macho e fêmea. Então, isto é o Adão, isto é a Eva. Então nós pensamos, mas Deus criou, estava lá no paraíso. Onde é o paraíso? Tá?
de que tiveram 2 filhos, Caim e Abel. O Caim mata Abel e foge. E quando Deus lhe pergunta, que ele, após ter matado, onde está seu irmão? Tal, e você vai ser perseguido por onde se for e tal. E ele foge e vai lá à terra e casa, construir família. Casa com quem? O terceiro filho diz, mas o terceiro filho também é um homem, que é o Sete. Então não tem lógica nós engolirmos isso, nós precisamos analisar. Aí nós vamos na etimologia, né, das palavras, vamos ver que o Adão e a Eva é a constituição do homem realmente, é matéria e espírito. Laureano, a gente sabe que quando nós vamos nos hospedar em algum hotel, sempre tem lá a Bíblia do lado, né? Sim. Cada um de nós tem uma história na aproximação do entendimento, da leitura da Bíblia. Como é que você veio se apaixonar dessa forma, especificamente com tanto cuidado pela Bíblia? Desde quando isso foi forjado aí no seu espírito? O meu pai, ele era espírita. Mas toda noite, antes de dormir, ele pegava a Bíblia e lia um trecho. E eu observava aquilo. Mais tarde, acompanhando a doutrina, mas sem esse estudo evangélico, eu assisti um orador que falava do Evangelho, né, usando os textos bíblicos, usando tal, e aquilo me empolgou. Eu procurei estudar, depois passei realmente a buscar os textos, e isso fez com que eu veja na Bíblia um livro interessante. Não é a palavra de Deus como se prega, mas é um livro que nos leva a Deus, se nós pudermos separar o que tem de equívocos, o que tem de algo que não tem nexo no sentido da razão, então, e aquilo que realmente tem sentido. Laureano, você então escreveu um livro que o título é muito interessante, que é um convite realmente, chama Pense Comigo sobre a Bíblia. Qual é, como escritor, o convite que você faz ao seu leitor? Eu convido para que realmente pense. Nós não podemos ser escravos de ninguém. Nós temos que ter a autonomia de pensamento e de ação. Todo mundo tem direito de pensar, todo mundo pode pensar, mas nem sempre pode dizer o que pensa. E a proposta é dizermos o que nós pensamos, sem medo de preconceitos, e tirar daquilo que nós analisamos o que nós achamos que é importante para nós. Então, quando nós falamos, pense comigo sobre a Bíblia, colocando esses textos que às vezes são conflitantes, muitas vezes mas não pode existir isto, e tirarmos com isso uma conclusão para nós. Não é o que nos impõe. Por isso que eu amo a doutrina espírita, que ela não é impositiva, ela é convidativa, ela é o chamado para que nós despertemos para a razão, que através desta busca, ou por intermédio desta busca, nós possamos construir a nossa liberdade espiritual. Laureano, será que por conta disso nós encontramos pessoas que não aceitam a doutrina? Porque para nós espíritas ela é recheada de lógica, né? Ela nos impulsiona a raciocinar. E quando algumas pessoas, que já aconteceu comigo, uma pessoa dizia, olha, eu não consigo ler o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não consigo me identificar com ele. Será que é porque ele é muito objetivo, ele é muito claro, e a Bíblia
maioria não entende, na verdade, não entende a Bíblia. Se põe que nem papagaio a repetir determinados trechos marcados e fica naquele texto. E a doutrina espírita ela é muito lógica. Será que essa dificuldade de algumas pessoas aceitarem o espiritismo não seria porque nos obriga a raciocinar? Historicamente, nós somos dogmáticos. Então, as imposições, você creia nisto e nós não saímos do que nos é imposto. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz todo esse campo, né, de reflexão, o entendimento, as instruções dos Espíritos, né, por várias comunicações. Então, e que aquele que realmente ler o Evangelho com espírito de liberdade, ele vai entender que é fundamental. Há pastores que utilizam o Evangelho segundo o Espiritismo, se falar o nome eles acham, né, não vão gostar, mas que utilizam para poder fazer as suas homilias, seus sermões. Eu tenho um amigo que é padre de formação, que vergou a batina por 10 anos e que acha que ali ele encontra muitas informações, né? Então, é importante a gente buscar realmente ler o Evangelho e aprender a ver a Bíblia com os olhos de discernimento, na verdade. Muito bem. Esse tema é bastante interessante porque desmistifica algumas coisas, né? E nós vamos pedir a vocês que aguardem, nós voltaremos já para continuarmos esse papo gostoso com o Laureano Santos, que está nos falando sobre a Bíblia. Aguarde aí. Você já falou alguma coisa, Laureano, sobre se a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Na sua visão de estudioso, explica para nós como é que acontece isso. A Bíblia é um livro que fala sobre Deus. Se Deus é amor, se Deus é justo, se Deus é misericordioso e bom, não pode ter ira, não pode ser frágil, não pode se arrepender daquilo que faz. E nós encontramos nos textos bíblicos todas essas qualidades negativas, diríamos, de Deus. Então a Bíblia fala sobre Deus e traz ensinamentos importantes. Quando nós tomamos o Decálogo, que é uma lei de justiça, nós vamos ver que há ali uma manifestação espiritual, que quando se coloca que um daqueles profetas falou com Deus, à época a palavra Deus era um espírito. Quando Moisés vai lá ao Monte Horebe e vê a sarça ardente, todo aquele relato bíblico, ele pergunta quem é aquele que fala com ele, e a resposta é: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não diz eu sou o Deus do universo. Eu sou o Deus daqueles, o espírito protetor daqueles. E por ser o espírito protetor daqueles, ainda tinha falhas. Ainda tinha essa sede de vingança, essa rivalidade com povos. Então nós vamos ver isto lá. E aí nós vamos refletindo sobre esse Deus do Antigo Testamento e vamos confrontá-lo com o Deus que Jesus nos traz, que é o Deus amoroso, o Deus da justiça, mas também do amor, que faz com que nós aprendamos a ver o próximo como uma extensão de nós mesmos. Laureano, a nossa doutrina surgiu, né, 18 de abril de 1857, falando oficialmente, né, através do Livro dos Espíritos, e algumas pessoas dizem, mas o Espiritismo é proibido pela Bíblia. Eles profetizavam? O Moisés,
Quando nós falamos de Moisés, geralmente, bom, Moisés é o enviado de Deus e tal. Moisés era sanguinário, né? Ele, para fazer todo aquele percurso, ele não fez por amor, com fraternidade. Tanto é que relata-se na Bíblia que ao descer da península do Sinai, que as pessoas que ali ficaram teriam construído o bezerro de ouro para adoração, ele manda que se passe a fio de espada 3.000 daqueles. Mas é interessante que já havia o nepotismo, né? Que Arão, que era o líder, que ficou ali como líder, que era seu irmão, ele protegeu. E que foi quem autorizou a construir o bezerro de ouro. Aí esse ele protegeu e mandou matar outros. Então, aí nós vamos vendo essa situação. E ele, ali no texto, em determinado momento, ele diz que as pessoas, quando entrarem na terra prometida, não façam como aqueles que lá viviam, que passavam sobre brasas, o fogo, que ouviam necromantes mesmo, e que consultavam os mortos. Então, entre outras coisas, consultar os mortos, que segundo o Severino Celestino, a tradução é exigir a presença dos mortos, que é uma diferença muito grande. Então, isto é o que nós vamos encontrar. Aí nós ainda vemos que algumas traduções falam não consultar médium espírita. Quer dizer, não havia à época a palavra médium, antes de Cristo. Não havia a palavra médium, nem tampouco espírita. Aí diz assim, mas não havia mediunidade? Isto sim, como faculdade, mas não havia esse neologismo médium, nem espírita e nem espiritismo. Laureano, fala um pouquinho para a gente o Evangelho segundo o Espiritismo, todos que estão em casa certamente conhecem. Abre lá o primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Não por acaso deve ter sido o primeiro capítulo escolhido para estar ali, né, segundo a codificação. O que Jesus quis dizer para a gente com isso? Jesus quis dizer que ele veio dar sequência a um processo de evolução moral. Não vim destruir a lei. Que lei? A lei de justiça, que está contido no Decálogo, né, os 10 mandamentos, que é a não adoração a ídolos, a imagens, nem que está no céu, nem na terra, nem embaixo d'água, que é ter um único Deus, tá? E não matar, não roubar, não cometer adultério, não levantar falsos testemunhos, tal. Então, essa é uma lei de justiça, que na verdade é a lei do não. Mas ele traz uma outra lei, que é a lei do sim, é a lei da ação. Faça isso, ame, atenda ao seu semelhante, seja fraterno, solidário, que construa a sua vida futura. Então, ele não veio destruir, e nem os profetas, que são as revelações. Lá no Antigo Testamento nós encontramos os profetas de hoje, antigamente eram chamados videntes. E nós poderíamos hoje dizer, e os médios de hoje, antigamente eram chamados profetas. Porque profeta não é o que prevê o futuro. Profeta é o que serve de intermediário para as revelações, que é o exercício da mediunidade. É interessante quando você comentou há pouco dessa proibição na Bíblia para não consultar os espíritas ou o espiritismo. As traduções mais recentes, evidentemente, as edições, melhor dizendo, que introduziram, que enxertaram essas novidades aí, não é? Agora, o que é mais interessante é que não há questionamento por algumas pessoas que estudam a Bíblia, não há um questionamento de se perguntar por que as Bíblias mais atuais constam essas informações e aquelas mais antigas não.
esse questionamento que o espírita ele coloca, que o espírita é um questionador. Você concorda que o espírita é um questionador e acha que deve ser mesmo? É porque a doutrina espírita enfatiza com evidência o livre-arbítrio. Então, precisamos pensar nisto, a liberdade da busca. Então, é dissecar, tá, para poder ter realmente a fé raciocinada. Então, quando nós vimos lá alguma coisa, vamos ver a fundo, vamos buscar. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa mensagem que nós recebemos, é para que a gente possa realmente entender Jesus e os seus ensinamentos de forma cristalina. Então, nós vemos isto no Evangelho e, com isto, nós podemos tirar da Bíblia o que realmente tem lógica, tem razão, e aquilo que nós sabemos que foram textos utilizados, inclusive para domínio de um povo. E, Laureano, interessante aqui, justamente o Evangelho segundo o Espiritismo surgiu como imitação, justamente, o primeiro título é imitação. E realmente nós temos que compreender que a sua meta é falar sobre a ética do Cristo, né? Esse é o padrão ético ao qual o espírita segue, né? Na introdução do Evangelho fala que nós poderíamos discutir a vida de Jesus, os atos, os milagres, né, entre aspas e tal. Podemos discutir, mas quanto à moral do Cristo, a convergência. Então, o Cristo para nós, que não morreu por nós, tá? O Cristo viveu por nós. Ele deu a vida por nós. É um equívoco nesta colocação. E Jesus morreu para levar os nossos pecados. Logo, não somos pecadores. Vamos aprontar a vontade porque não há pecado mais. Não é isto. Jesus deu a vida, que quer dizer do nascimento à cruz. Todo um manancial de ensinamentos, falando e agindo. Dando exemplo da humildade e do amor. Então, esta é a vida que Ele nos deu. Foi morto por nós num crime hediondo. E com certeza alguns dos senhores estavam lá, né? Não nós, né? Não nós. Não nós. Então, ele foi morto. Mas ele diz, aquele que quiser vir após mim, põe a sua cruz às costas. Ele não fala, me dá a sua cruz. Põe a sua cruz às costas. Quando a mãe de Tiago Maior e João lhe pede que reserve um lugar à direita e outro à esquerda, e os discípulos se enfurecem porque acharam que eles estavam querendo dar o golpe neles, né? Então, ele chama os discípulos e diz, os príncipes das nações têm seus vassalos. Eles ordenam, eles mandam. Entre vós, não pode haver contenda, tem que haver harmonia. E aquele que quiser ser o primeiro, seja o que serve. Porque o Filho do Homem veio ao mundo para ser o vosso servidor. Então, por isso, quando alguém diz assim, eu sou servo do Cristo, eu quero dizer a você, meu querido telespectador, eu não sou servo do Cristo. O Cristo é meu servo. É Ele que me dá, Ele que me atende, Ele que me ajuda. Mas eu quero ser servo com Cristo, daqueles que necessitam de mim. Então, esta é a proposta da doutrina espírita. Muito bom. Você está percebendo, meu amigo, minha amiga, que o tema é bastante interessante, é bastante profundo. Você nos aguarde que nós voltaremos já já para continuar com esse assunto. Programa falando sobre a Bíblia. E, nesta oportunidade, conversando com o Laureano Santos, que é um escritor, orador e um pesquisador desse assunto, está nos trazendo informações muito importantes. Laureano, a reencarnação, ela é discutida, ela é aceita, ela é polemizada e por várias pessoas das mais variadas religiões. E na Bíblia, quais são os ensinamentos que deixam claro para nós a veracidade da reencarnação? Nós vamos encontrar em vários momentos da Bíblia ensinamentos sobre a reencarnação.
Precisamos entender que a época de Jesus, os fariseus acreditavam na ressurreição, que na verdade eles acreditavam na vida, na nova vida. Nós vamos encontrar inclusive no Antigo Testamento alguns momentos que fala sobre isso. Jó falando, eu quando se eu morrer eu voltarei a viver e tal. E nós vamos encontrar Jesus dando ensinamentos sobre a reencarnação. Falamos do cego de nascença, que os discípulos perguntam quem pecou para que ele nascesse cego. Vamos encontrar Jesus falando de João Batista, dando testemunho. Vamos ver vários momentos. Mas o que é importante, fundamentado neste ensinamento de Jesus, vermos a importância da reencarnação. Deus não criaria algo, alguém para a perdição eterna. Deus nos dá todas as oportunidades para o nosso refazimento, sabendo nós que aquilo que nós semeamos, nós colheremos. Então, a reencarnação é onde se consagra a justiça divina. Nós visitamos hoje as casas André Luiz. Vimos as pessoas que estão passando por uma encarnação difícil. Tá? Diríamos, onde estaria a justiça divina de fazer alguém belo, né? Nem olhem para mim, para minha, né? Mas alguém belo e uma pessoa com deficiências físicas, que eu não digo que são corpos imperfeitos. Eu vejo aqueles seres como corpos perfeitos para o espírito que neles estão estagiando. Então, é ali que se consagra a justiça divina. Nós semeamos, nós colhemos. Temos mãos e não agimos para realizar. Temos pés e não caminhamos com alguém. Temos voz e não ensinamos. Temos inteligência e não as exercitamos. E ao invés disso, cometemos delitos. Viremos numa próxima oportunidade para que nós possamos refazer aquilo que ficou mal feito. Então, nós evoluímos sempre, mas colhemos do que semeamos. Então, quando vimos ou vemos pessoas nesse sentido, nós não vamos dizer que é castigo de Deus, que Deus fez aquilo para que outros vejam. Não, Deus nos criou simples e ignorantes, somos imortais, não somos eternos, somos seres imortais. Tivemos princípio para não termos fim, diferente de Deus que não tem princípio nem fim, tá? Que é mais que eterno, é sempre eterno. Então nós vemos aqui na reencarnação esse processo de resgate, de evolução e de jornadearmos sempre rumo à felicidade. Laureano, dentro das bases da doutrina espírita, como você falou, a questão da reencarnação, nós temos também a comunicabilidade dos espíritos. Essa ou seja, se não acredita na comunicabilidade dos espíritos, não pode ser espírita, né? Certo. E na Bíblia, onde você pode nos trazer a efetivação dessa comunicabilidade? Nós vamos encontrar, primeiro, Moisés recebendo a tábua dos mandamentos. Ali, nós podemos pensar em escrita direta, que é uma mediunidade, tá? Que foi, através dessa mediunidade, realizada a escrita direta, comunicabilidade dos espíritos. Nós vamos ver Saul procurando a pitonisa, consultando Samuel, que era morto, e Samuel levantando e falando com ele. Nós vamos ver, no caso do próprio Ezequiel, quando nós já falamos, que os espíritos mostrando para ele algo. Nós vamos ver Jesus depois perguntando aos espíritos qual é o seu nome, aqueles que perturbavam. Nós vamos ver o profeta Ágabo, lá na Cesareia, recebendo o espírito, porque está assim escrito. Por intermédio do espírito, ele tirou o cinto de Paulo, atou-lhe as mãos e os pés
e disse, o dono deste cinto será atado e apedrejado em Jerusalém. Os seus companheiros quiseram evitar que ele fosse a Jerusalém, e ele deixa a seguinte mensagem: estou preparado não só para ser atado e apedrejado, mas para ser morto em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Então, era um espírito que, através de Ágabo, lhe disse isso. Nós vamos ver a mediunidade de João Batista, de João o Evangelista, todo o Apocalipse, que são visões e tal. Então, nós vamos ver vários momentos, mas o mais importante disso tudo para mim é o Pedro recebendo a mensagem do plano espiritual, revelando que Jesus era o Messias, era o Cristo, filho do Deus vivo ou do Deus que vive. Aí nós vamos entender que ali havia um processo de comunicação de espíritos, bem como, né, da xenoglossia do dia de Pentecostes. Então, os discípulos, homens rudes e letrados, conversar com aquelas pessoas na sua língua, vindo de outros países. Então, isso nada mais é que espírito se comunicando através do homem. Laureano, dentre todas as reflexões, e você certamente é um autodidata, não é? Que busca tanto, o que para você é mais marcante ou o que você considera mais importante na Bíblia, em todo esse estudo que você faz sobre ela? É o amor. O dia que nós aprendermos a amar realmente, nós estaremos realmente construindo a família universal do amor, a família do Cristo. O Cristo, depois da crucificação, ele recomenda aos seus discípulos: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Certa feita perguntaram ao Chico qual é a mensagem que ele gostaria de deixar. E ele repete essa mensagem do Cristo, que o amor liberta, o amor desprende, o amor envolve. Através dele, ou por intermédio dele, nós vamos ao encontro do nosso próximo. Sem ele, nós iremos de encontro ao nosso semelhante. Chocaríamos-nos. Então, a proposta do Cristo para nós é que façamos como ele fez. No horto de Getsemane, quando Judas se aproxima dele, acompanhado dos soldados do Caifás e Anás, ele não diz: você veio, seu traidor, mas ele pergunta: para que vieste, amigo? E ele sabia que Judas estava o entregando. Não era uma traição, era uma fraqueza, era um pensamento equivocado da vinda do Messias. E após a crucificação, Pedro nega-o por 3 vezes. Ele não o abandona. Volta a Pedro e pergunta: Simão, tu me amas? E Simão diz: eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Senhor, eu já disse que te amo. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes, porque Pedro teria negado 3 vezes, para que Pedro sentisse ali, realmente, que o mestre lhe colocaria, como aos demais discípulos, a proposta da mensagem do amor. Pedro vai à estrada de Jopa a Jerusalém, ou de Jerusalém a Jopa, e lá ele edifica a casa do caminho, e nada mais faz do que atender aos necessitados. Um dia, Tiago, ajudando Pedro ali, ele acha que o mestre não teria trazido simplesmente aquela mensagem
que algo mais importante ele teria a dizer. E chega Pedro e diz, Pedro, eu não acho que Jesus, o nosso mestre, veio trazer apenas isso para nós. Eu sinto que ele tem algo mais importante a me dizer. Eu vou demandar ao monte e vou meditar. E assim ele procede. Vai ao monte. Por algum tempo levam-lhe alimentos e água. Mas isso passa a escassear-se. E um dia, quando o sol começa a se levantar, ele, ali já definhando, vê que o sol se bifurca e uma parte vem na sua direção. E ele fica a contemplar. E quando se aproxima, ele percebe que é um homem. E mais próximo ele vê que é Jesus e pensa consigo, eu sabia que ele tinha uma mensagem para me trazer. Mas Jesus passa de passagem. Ele diz, mestre, onde vais? Ele volta a ele e diz, Tiago, estou indo à casa do caminho. Hoje lá tem muitos necessitados e Pedro está só. E quando Pedro abre a janela, vê Tiago acalentando um daqueles portadores de chagas. Esse é o que Jesus nos trouxe. Isso é o que tem de mais fundamental nesse texto que nós chamamos de Bíblia, entendendo aí também o Novo Testamento. Realmente, essa palavra, esses ensinamentos que o Laureano está nos trazendo hoje, nos fazem refletir muito sobre o amor. Mas você não saia daí, nós voltamos já já para continuarmos nesse assunto. Aguarde só um pouquinho. Estamos de volta com o nosso querido amigo Laureano Santos, que é pesquisador, escritor, orador espírita e que está nos dando aqui uma aula sobre a Bíblia, essa situação de Bíblia que às vezes fica um pouco mal explicada na nossa cabeça de espírita. O Laureano está nos ajudando hoje a clarear muitos pontos. E Laureano, diga para nós, por que Allan Kardec utilizou apenas o Novo Testamento para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo? Na verdade, ele não utilizou apenas. Nós vamos encontrar lá no capítulo 4, ele citando Isaías, Jó, do Antigo Testamento, quando fala de reencarnação. Mas, sobretudo, utilizou o Novo Testamento, porque é onde traz realmente a mensagem do amor, né, e da caridade. Então, quando nós falamos de decálogo, né, nós falamos de justiça, quando falamos de Jesus, falamos de amor, e quando falamos de espiritismo, falamos de caridade, que são as leis de justiça, amor e caridade. É aí que nós vamos conhecer o verdadeiro homem de bem, nos diz o Evangelho. Então, ele se fundamentou mais no Evangelho, né, no Novo Testamento, e especialmente, como já falamos, no Sermão do Monte. E nós vamos ver no Sermão do Monte a evolução do espírito, desde o momento do despertamento até quando nós estamos totalmente desprendidos das coisas materiais, que nos colocamos a nossa própria vida por amor, né, de Jesus ou por amor a Deus. Então, é toda essa proposta de renovação, de conscientização e de autoiluminação. Por isso que ele utilizou mais o Evangelho de Jesus, trazendo ou desdobrando este Evangelho nos ensinamentos dos Espíritos codificadores. Laureano, os nossos companheiros de outras doutrinas sempre falam muito da questão da salvação, né? Como se a salvação ela viesse de fora para dentro, né? Não compreendendo que o processo justamente, ele não é a palavra salvação, né? Mas a transformação, ela é sempre de dentro para fora. Como é que você explica essa visão desses nossos companheiros quanto à salvação pela fé? A reforma da Igreja, proposta por Martim Lutero, era contra a venda das indulgências, quando primeiro se
dizia que os ricos iriam para o inferno, os pobres para o céu. Aí os ricos utilizavam-se do trabalho dos pobres para enriquecer mais, e depois a igreja lhes vendia a salvação pelas indulgências. Então, era um processo. E o Martinho Lutero, com a reforma e a tradução da Bíblia, né, ele mantém, de certa forma, aquilo que mais ele combateu, que é o dízimo. Mantém o dízimo e coloca a Bíblia como a palavra de Deus. Então, e prega o artigo de fé. Elimina a adoração às imagens, não, mas quando os príncipes que eu apoio perguntam, qual é o artigo de fé, o que nós vamos nos basear para ter fé? Ele diz a Bíblia. Então, você tem que aceitá-la por inteiro. E geralmente se fundamentam em Paulo, que falava da fé. Mas se esquecem que Paulo fala que eu posso falar da língua dos homens, dos anjos e tal, mas se posso ter fé ao tanto de transportar montanha, mas se eu não tiver amor, caridade, eu nada sou. E aí quando Tiago, né, é questionado, ele diz, apresente-me a tua fé sem obras e eu apresentarei as minhas obras com fé, porque a fé sem obras é morta em si mesmo. Aí nós podemos pensar, então para que serve a fé? A fé é a alavanca. Fé vem de fides, do latim, que quer dizer fidelidade. Eu tenho a fé humana, que eu faço os meus projetos de vida e sofro consequências, situações e tal, dificuldades, às vezes passo fome para comprar um livro e tal, mas eu tenho fé que um dia eu vou me formar e eu venço, fé humana. E a fé divina, que é eu saber que acima de todas as coisas tem um Criador e que me dá todas as oportunidades para que um dia eu me torne um espírito puro, que eu chegue a essa salvação. Salvação significa, nesse sentido, libertar-se daquilo que nos atribulam. Então, aquele que para de fumar, salvou-se do vício do fumo. Que para de beber, salvou-se do vício de beber. Aquele que é maledicente e para de ser maledicente, salvou-se do vício da maledicência. Mas muitas vezes nós salvamos de uma coisa e ainda não de outra, porque é um processo gradativo, lento. Então, o dia que nós entendermos isto, a nossa fé nos alavancará para a nossa reforma íntima, nossa evolução espiritual. É interessante isso que você está colocando, porque no Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação, né? Essa transformação interna em busca de você entender a si mesmo para compreender o outro, não é? Certo. Como que você vê isso? Eu vejo no ensinamento de Jesus. Jesus só falou e fez isto. Jesus, quando alguém chega para ele e mestre, se puderes, né, o leproso, se quiseres, pode me curar? Ele diz, eu quero ser curado. Quando o centurião chega a ele e fala, Rabi, eu tenho homens ao meu comando, eu mando que vão, eles vão, mando que vem, eles venham, e sei que tu podes fazer isso. Mande que um dos seus mensageiros, porque a minha casa não é digno de recebê-lo, para que cure o meu servo que está enfermo. Aí Jesus diz, nunca vi tamanha fé em toda Israel. E diz a ele, vai que o seu servo está curado. Quando Jesus vai a Maria de Magdala, né, e a liberta de 7 espíritos, e lá está espíritos, tá? Ele está usando de caridade. Quando ele cura a sogra de Pedro, ele, assim, numa brincadeira, diz que a única bronca que Pedro teve de Jesus é que ele curou a sogra dele. Né? Então, que ele cura a mãe de Pedro, ele está fazendo caridade. Quando ele volta após a crucificação e faz com que aqueles discípulos se tornem apóstolos, que eu faço essa distinção, discípulo é aquele que está aprendendo, apóstolo é aquele que está realizando, ele está fazendo uso da caridade e recomenda-nos que façamos assim, que amemos o nosso próximo.
É bastante interessante tudo isso que você nos trouxe, né? E, então, como eu sei que você tem mensagens muito lindas, eu vou pedir que você deixe para nós uma mensagem sobre tudo isso que você falou, sobre todas essas belezas que você nos trouxe nessa oportunidade aqui nesse programa. Eu quero, inicialmente, agradecer esta oportunidade, que para mim é uma dádiva, e dizer aos telespectadores da TV Mundo Maior da minha gratidão real pela oportunidade desta encarnação. Todo dia, após o término da missa, logo após o povo sair, ele entrava à igreja, antes que o padre fechasse a porta, dirigia-se a uma imagem, ajoelhava-se, falava alguma coisa e saía. E este ato sucedeu-se por vários dias. E o padre que observava isto pensou: esse cidadão está planejando roubar a igreja. E um dia, quando termina a missa, as pessoas se retiram e ele entra, o padre desce da sacristia, aproxima dele e pergunta: o que você quer aqui? E ele olha ao padre e diz: o padre, me perdoe. Eu tenho tanta vontade de assistir à missa, mas o senhor vê, o meu estado é incompatível com as pessoas que aqui vêm, todas bem vestidas, e eu maltrapilho, pés descalços. Então eu espero que as pessoas saiam. Enquanto o senhor não fecha a porta, eu venho, me dirijo a ele e digo: Jesus, eu sou José. Se precisar de mim, é só chamar. O padre ouviu, se retirou. Aquele ato sucedeu-se por mais alguns dias e depois cessou. Mas uma noite, um final de tarde, começo de noite, quando a copeira vem trazer o repasto a uma sala do hospital e vai colocar numa cadeira, ele diz: por favor, aí não. Mas aí não por quê? Porque aí é onde ele senta quando chega. E está chegando a hora dele vir. Diz: não, meu senhor, aqui não tem visitas a essa hora. Ele diz: tem. Todo dia nesta hora ele vem, senta nessa cadeira, olha para mim e diz: José, eu sou Jesus. Se precisar de mim, é só chamar. Então esta é a proposta, queridas amigas, amigos da TV Mundo Maior. Que possamos fazer como José, estarmos sempre à disposição de Jesus, para que, quando Ele precisar de nós, e precisa sempre, de modo que nós possamos atender aquele que necessita. O chamado está aí, basta que nós coloquemos mãos às obras. Que Jesus nos ampare, que Deus nos abençoe. Obrigada pela sua participação, e se você gostou desse programa ou se tiver outras sugestões, entre em contato aqui com a TV Mundo Maior através do e-mail acaminhodaluz@tvmundomaior.com.br. Faça suas críticas, sugestões, comentários, nós vamos lhe agradecer. E você acesse o nosso site, o www.tvmundomaior.com.br, e você vai poder se inteirar de toda essa programação maravilhosa que vai lhe trazer muitas informações. E gostaria de convidar vocês também para compartilhar o bem. Clube Amigos da Boa Nova, o 0800 12 18 38, espera a tua ligação. Some-se a nós, vamos formar um grande grupo para que essa divulgação doutrinária chegue ao planeta inteirinho com a sua participação. Muito obrigada e um grande abraço a todos vocês.